Boa noite. Edson Fachin do Supremo rejeita a quebra de sigilo telefônico de Temer, mas autoriza acesso aos dados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, todos do MDB. E com o avanço das investigações, o presidente vem a São Paulo e deve se encontrar com o advogado. Em entrevista, a presidente afirma que é alvo de esquartejamento político e moral, mas que críticos vão quebrar a cara. Ministério Público Federal denuncia mais de 60 pessoas na Operação Câmbio Desligo. Entre elas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e o doleiro Dario Messer. E depois de protestos de produtores rurais, o governo publica a nova tabela de fretes e afirma que preços vão cair em média 20%. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Uma grávida que morava no edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no mês passado, passou mal no acampamento do Largo do Paissandu e perdeu o bebê. Jaqueline Silva Moraes estava no 7º mês de gestação. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o atendimento chegou, ela já estava em trabalho de parto, mas o bebê estava sentado, caracterizando o chamado parto pélvico. Rafael veio buscar as flores que os outros moradores do acampamento do Largo do Paissandu compraram para ele e para a mulher, que teve alta agora à tarde. Ele estava muito abalado e preferiu não gravar entrevista. Contou que Jaqueline estava grávida pela primeira vez de 7 meses e 28 dias, que fazia exames de pré-natal regulares, inclusive realizou um ultrassom em uma clínica particular e disse que estava tudo bem até ontem. Por volta das 6 da tarde, Jaqueline começou a passar mal no meio da praça. O Fagner acompanhou todo o desespero. Ele disse que o socorro foi demorado. A gente começamos a ligar para ele às 18 horas. Eles vieram aparecer 1 hora depois, ou seja, às 18h48. Em nota, o SAMU diz que foi acionado às 18h27 e que foi verificado que já havia uma unidade do Corpo de Bombeiros a caminho do atendimento às 18h33. O SAMU afirma que acompanhou o caso e só cancelou o chamado às 19h25. A Polícia Militar diz que assim que a equipe chegou no Largo do Paissandu, constatou que Jaqueline já estava em trabalho de parto, mas que o bebê estava sentado. E então os bombeiros foram acionados. Jaqueline deu à luz na ambulância do resgate a caminho aqui da Santa Casa de Misericórdia. A criança teve uma parada cardíaca e morreu. O casal morava no primeiro andar do edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou no dia 1º de maio. Desde a tragédia, Rafael e a mulher se alojaram de maneira improvisada em barracas na praça logo em frente. No local, há 190 famílias, muitas crianças e outras 12 mulheres estão grávidas. Tem pessoas aqui que estão com pneumonia, está gripada, bronquite, broncopneumonia. A gente quer uma coisa oficial ali no papel. Aqui, ó, tá aqui, é sua casa, sua chave, seu contrato. E outra, a gente não está querendo de graça, a gente vai pagar. A prefeitura disse que o casal já está apto a receber o auxílio moradia oferecido aos moradores do prédio que desabou. Afirmou ainda que lamenta que tanto o casal quanto as demais famílias que permanecem no Paissandu rejeitem as ofertas de atendimento. Segundo a prefeitura, 146 famílias que estavam na ocupação do edifício Wilton Paes de Almeida já estão recebendo o auxílio moradia. E aumenta o número de assaltos no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Essa falta de segurança acaba impactando em outro setor, o imobiliário. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que esta mulher é roubada bem em frente ao apartamento onde mora, na região do Morumbi. Eram 9h30 da manhã. Os 2 homens passam pelo prédio e voltam pela mesma calçada. Ao vê-la entrando no carro para ir ao trabalho, eles anunciam o assalto. Eles apontaram a arma para mim, pediram para eu entregar tudo. No fim, acabei entregando bolsa, documentos, cartão de crédito. A advogada se mudou para o novo apartamento há apenas 1 semana e está assustada. Por isso, prefere não ser identificada. Ela conta que escolheu o bairro porque encontrou um aluguel mais barato do que o cobrado em outras regiões da cidade, que oferecem as mesmas condições de moradia. Tá pensando em se mudar já? Pois é, vontade é que não falta, na verdade, né? Mas infelizmente meu contrato foi assinado há pouco tempo, então preciso cumprir com a minha palavra, né?
Só nos primeiros 4 meses deste ano, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 994 furtos e roubos aqui na região do Morumbi. No mesmo período do ano passado, foram 824. Já são 170 casos a mais em 2018. E olha que esses dados não incluem furtos e roubos de veículos, por exemplo. A Avenida Giovanni Gronchi, que corta o bairro e fica a 1 quilômetro do Palácio dos Bandeirantes, tem várias esquinas consideradas perigosas. Uma delas é a rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como Ladeirão do Morumbi. Segundo a polícia, os casos mais frequentes aqui são de furto de bolsas e celulares. Na região é comum ver placas de vende-se ou aluga-se em casas e apartamentos. Este economista da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Aplicadas, explica que não há um estudo que mostre exatamente quanto a falta de segurança num bairro afeta no valor de mercado dos imóveis, mas que esse é um dos itens principais na hora da avaliação. Se você é dono do imóvel, quer vender ou alugar para alguém, essa pessoa, o potencial inquilino, vai levar em consideração isso. Então, é natural que para você conseguir um inquilino num ambiente mais inseguro, você tenha que baixar um pouco os preços. Esta mulher, que também não quer aparecer, mora na região desde 2016. Escolheu o bairro pelas praticidades e também porque o preço do imóvel que ela comprou era convidativo. Só não imaginava que teria que conviver com as constantes cenas de assaltos bem perto de casa. Aí eu já vi assalto com tiro, da gente ouvir o barulho do tiro e até ficar preocupado, falar, nossa, será que é estampido da moto, alguma coisa assim? Só que não, era tiro mesmo. Para tentar levar uma vida mais tranquila, a biomédica conta que teve que adotar novos hábitos. À noite eu passeava com o cachorro, hoje eu não passeio mais, só meu marido que sai. Não vai no mercado à noite, porque até mercados grandes a gente já ouviu falar de assalto. As polícias civil e militar afirmam realizar operações constantes no combate aos crimes na região, que resultaram na prisão de 346 pessoas nos primeiros 4 meses do ano. A Polícia Militar destaca ainda que está implementando o programa Vizinhança Solidária para estimular a comunicação entre os moradores do bairro para ações de segurança, facilitando e agilizando os pedidos de auxílio à polícia. Ministro Fachin rejeita a quebra de sigilo telefônico de Temer, mas autoriza acesso aos dados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, todos do MDB. A quebra do sigilo foi pedida pela Polícia Federal no caso do suposto pagamento de propina de 10 milhões de reais pela Odebrecht. Os 3 são alvos de uma investigação no STF com base nas delações da empreiteira. O repasse teria sido acertado num jantar no Palácio do Jaburu com a presença de Temer e o dinheiro seria para bancar campanhas de candidatos do MDB. Ao negar a quebra de sigilo de Temer, Edson Fachin seguiu o entendimento da Procuradora-Geral da República, que se manifestou contra a medida. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também é acusado de pedir propina da Engevix, uma das administradoras dos aeroportos de Brasília e Natal, quando o ministro respondia pela pasta da aviação civil há 4 anos no governo de Dilma. Em depoimento, na terça-feira, o dono da empresa, José Antunes Sobrinho, declarou que a pressão por dinheiro ocorria durante reuniões de negócio. Ele explicou à Polícia Federal que indicou ao ministro para se entender com o coronel aposentado da PM, João Batista Lima, que é apontado como operador do presidente Michel Temer. Isso porque, segundo ele, já tinha pago ao coronel a propina referente a um contrato com a Eletronuclear. O dono da Engevix disse que os pedidos de dinheiro do ministro e do coronel foram na mesma época, em 2014. E confirmou durante o interrogatório que o valor da propina foi de R$1 milhão entregue ao coronel. A data coincide com o início da reforma da casa da filha do presidente, Maristela Temer. A polícia investiga se o coronel atuava como testa de ferro de Temer na cobrança de suborno de empresas em troca de favores do governo. O presidente Temer nega. O empresário detalhou que o pagamento foi uma operação camuflada. O dinheiro foi repassado à PDA, uma das empresas do coronel, pela Alume Publicidade. A defesa do ministro Moreira Franco não quis comentar as acusações do empresário. Moreira Franco é acusado ainda de receber propina no esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, quando era vice-presidente de uma diretoria no banco. Ele também nega essa acusação.
O presidente Michel Temer disse agora à noite em entrevista que aqueles que pediram a quebra de sigilo telefônico dele vão quebrar a cara porque não vão achar nada. Ele também classificou as investigações que estão em andamento contra ele como um esquartejamento político e moral. As declarações de Michel Temer foram dadas no programa Nos Corredores do Poder, da TV Brasil, emissora estatal do governo federal. Em entrevista à jornalista Rosiane Kennedy, Temer disse que o pedido de quebra de sigilo telefônico contra ele é um atrevimento político. E o tratamento que me dão é indigno, mas não adianta, eu devo dizer isso, porque eu estou sendo tão vilipendiado, porque não é quebra do sigilo do Michel Temer, é quebra do sigilo do presidente da República. Veja o objetivo político nessa manifestação. Então eu estou absolutamente tranquilo. Agora chegam ao desplante de pedir a quebra do sigilo telefônico. Se quebrar, fica à vontade. Pegue todos os meus telefonemas, verifique com quem falei, porque eles vão, se me permite a expressão grosseira, quebrar a cara. O presidente também declarou que o inquérito que ele é investigado por ligações com empresas do setor de portos é um esquartejamento político e moral, com o objetivo de desestabilizar o governo. O outro ponto que você refere é a questão de um certo esquartejamento político e moral que se faz em relação ao presidente da República. Eu lamento dizer, viu, Rosiane, que este não é um movimento investigativo, é um movimento político. É uma questão política com vistas a desmoralizar o governo, com gestos ilegais. Você veja que tem um inquérito aí, que a todo momento se pede prorrogação do inquérito. Por que pede prorrogação do inquérito? Porque o sujeito pesquisa o objeto do inquérito e verifica que não há nada. Ele pede mais tempo para verificar como pode alcançar o presidente da República. O Ministério Público Federal denunciou mais de 60 pessoas na Operação Câmbio Desligo. Entre elas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, e vários doleiros. No total, o Ministério Público Federal denunciou 62 pessoas. Elas são acusadas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e organização criminosa. Além de Cabral, foi denunciado também Dario Messer, considerado pelos procuradores o doleiro dos doleiros. Ele está foragido. A Operação Câmbio Desligo foi deflagrada no mês passado e, de acordo com o MP, os doleiros formaram uma rede que movimentou ilegalmente 1 bilhão e 600 milhões de dólares por meio de 3.000 offshores em 52 países. Segundo os procuradores, a rede de doleiros operava de maneira intrinsecamente interligada, compensando transações, lavando dinheiro para diversas organizações criminosas, entre elas a liderada por Sérgio Cabral. Ao todo, o ex-governador do Rio é alvo de 24 investigações pelo país. Na Lava Jato, Cabral já foi condenado 5 vezes. A pena dele ultrapassa os 100 anos de cadeia. Ele está preso desde novembro de 2016. Nesta nova denúncia, o MDBista é acusado ainda de receber cerca de 24 milhões de reais em propina da empreiteira Queiroz Galvão. De acordo com o Ministério Público Federal, os repasses foram feitos entre abril de 2011 e agosto de 2014, quando Cabral já tinha deixado o governo fluminense. O dinheiro seria referente a contratos de obras da urbanização da favela da Rocinha, da construção do arco metropolitano e da linha 4 do metrô do Rio. Cabral sempre negou o recebimento de propina. No entanto, já admitiu que recebeu recursos via Caixa 2. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os 2 meses da prisão do ex-presidente Lula. Ninguém notou, exceto os devotos. Mas fez aniversário de 2 meses a estreia de um espetáculo novo na política brasileira, a prisão de Lula. No início houve saculejos e estardalhaço, mas a cana do líder político mais popular desde Getúlio Vargas caiu na rotina. Nada mais saudável. Consolida-se no Brasil uma prática civilizatória. O Estado passou a investigar, punir e encarcerar personagens da oligarquia política que se comportavam como se estivessem acima da lei. Lula se diz perseguido, o PT o chama de preso político. Mas também estão na cadeia estrelas do MDB, como Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima. Acaba de ser preso o tucano Eduardo Azeredo. Quem não foi passado na tranca, aguarda na fila.
Michel Temer é virado do avesso pela Polícia Federal. Aécio Neves é empurrado para fora das urnas por 9 inquéritos criminais. Antes, os oligarcas perguntavam: onde é que isso vai parar? Hoje, a plateia cobra. Quando serão presos os outros? O problema não foi resolvido, longe disso, mas ficou mais arriscado praticar corrupção no Brasil. Boa noite. A Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou denúncia contra o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, acusado de caixa 2 de campanha em 2012. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, a campanha de Fernando Haddad teria recebido dinheiro não contabilizado da construtora UTC, a pedido do ex-tesoureiro petista João Vacari Neto. De acordo com a promotoria eleitoral, a construtora teria pago 3 milhões de reais em dívidas que a campanha petista tinha com uma gráfica paulista. A denúncia acusa a campanha de Haddad de ter usado notas fiscais frias para prestar contas das dívidas com a gráfica à Justiça. Ao aceitar a denúncia contra o ex-prefeito de São Paulo, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo disse que Haddad segue na condição de acusado, mas ainda não é réu. Ele marcou uma audiência inicial com a defesa do petista para o dia 15 de julho, a fim de esclarecer pontos da denúncia do Ministério Público. Por meio de nota, Fernando Haddad, do PT, diz que a denúncia apresentada pelo promotor apenas cumpriu formalidades legais e, segundo decisão do próprio juiz, não há como o ex-prefeito ser considerado réu até o esclarecimento das questões apresentadas na audiência de 15 de julho. O petista também afirma que a defesa dele vai questionar a delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, já que em fevereiro de 2013, a prefeitura, sob gestão petista, suspendeu a obra de interesse do empreiteiro, o que o teria levado a fazer denúncias falsas contra a administração municipal. E no início da noite de hoje foi divulgada a nova tabela de fretes pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Uma versão anterior já havia sido divulgada antes, mas os valores mínimos desagradaram os produtores rurais, que pressionaram o governo por preços mais viáveis. Segundo o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, com a nova distribuição de valores por tipo de caminhão e carga, foi possível uma redução de 20% nos preços. Lembrando que a nova tabela mínima de fretes era uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação que provocou desabastecimento em todo o país. Em novo leilão das áreas do pré-sal, 3 dos 4 blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo foram arrematados por mais de 3 bilhões de reais. A quarta rodada de licitação de áreas de exploração de petróleo e gás no pré-sal arrecadou 3 bilhões 150 milhões de reais para a União. Ao todo, foram leiloadas 3 de 4 áreas: o Irapuru, 2 Irmãos e 3 Marias. Não houve, porém, oferta para a área de Itaimbezinho, da Bacia de Campos. Só Irapuru, a mais cara da rodada, foi adquirida com ágio, ou seja, valorização de 240%. Por 2 bilhões 650 milhões de reais. Além da Petrobras, os consórcios vencedores são formados por 6 empresas estrangeiras. Um quinto leilão do pré-sal está previsto para o dia 28 de setembro. Durante a abertura do leilão, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio Odoni, negou interferência na política de preços de combustíveis da Petrobras, mas ressaltou que a agência precisará investir 2,5 trilhões de reais na indústria de óleo e gás nos próximos 10 anos. Sem citar o nome da Petrobras, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, destacou a importância de as empresas terem liberdade de fixar seus preços. É no mercado, com a concorrência, com a competição, em mobilizar pessoas, bens, inteligência, é que os preços se formam, e se formam porque o cidadão é o sujeito dessa formação. A escolha final é feita por uma pessoa.
Na cotação oficial, o dólar fechou a R$ 3,92 e chegou a ser vendido acima dos R$ 4,30 nas casas de câmbio. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, havia afirmado que o Banco Central e o Tesouro Nacional atuam em conjunto para conter a alta da moeda. Diante do cenário, o ministro relaciona a alta da moeda americana com as eleições deste ano. Existe uma atenção maior dada pela transição política, cenário de eleições, tudo isso agrega maior volatilidade e incerteza aos mercados, mas eu acho que, principalmente quando a gente olha os fundamentos externos da economia brasileira, são muito sólidos e o que nós precisamos, sim, como todos nós falamos e eu sempre reitero, é avançar na melhora dos fundamentos fiscais através das reformas que são necessárias. Mesmo com a intervenção do Banco Central, que, segundo Guardia, tem monitorado o mercado de câmbio, o dólar continua em disparada. Já o Tesouro trabalha na redução do risco de juros futuros por meio de leilões de recompra. Amanhã, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação da comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Ministro do Supremo, Edson Fachin, autorizou a Procuradoria-Geral da República a analisar se houve omissão ou má-fé do senador cassado Delcídio do Amaral em delação premiada. De acordo com Raquel Dodge, ele não teria relatado o repasse de propina ao ministro da Agricultura de Temer, Blairo Maggi, do PP, e ao deputado federal Zeca, do PT, ex-governador do Mato Grosso do Sul. Os fatos foram apresentados pelo ex-senador somente no fim do ano passado. A delação premiada de Delcídio foi homologada em 2016 pelo ministro Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato. Ele morreu em janeiro do ano passado. Em outubro de 2017, em um novo depoimento, Delcídio, então, narrou a suposta propina paga a Zeca do PT e a Blairo Maggi pela Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2006. Se Raquel Dodge decidir pela rescisão do acordo, a decisão final será do ministro Edson Fachin. Na Lava Jato, Delcídio chegou a ser preso, acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na época, era afiliado ao PT e líder do governo Dilma no Congresso. Ele deixou a cadeia após fechar o acordo com a Justiça. Delcídio ficou 85 dias detido. Ele é réu em 2 ações penais. Em Brasília, por ter supostamente tentado comprar o silêncio de Cerveró, e no Paraná, acusado de receber propina na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras, o que ele contesta. Na delação, ele acusou diversos políticos, entre eles o presidente Temer, do MDB, e os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, e os senadores Renan Calheiros, também do MDB, e Aécio Neves, do PSDB. Todos os citados por Delcídio negam as acusações. O Supremo Tribunal Federal contratou uma área especial de embarque para os integrantes da Corte no Aeroporto Internacional de Brasília. De acordo com o tribunal, o aluguel da nova área ocorreu para garantir a segurança dos ministros. O espaço exclusivo para os 12 integrantes da Corte vai ter um custo anual de quase R$ 375 mil aos cofres públicos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Ultimamente, uma geração de quarentões, agentes federais, procuradores e juízes, essa geração deu uma esperança à sociedade brasileira que ia começar um combate à impunidade apoiado pelo Poder Judiciário no Brasil, mas o Supremo Tribunal Federal, comprometido com velhas práticas de leniência, chamadas de agora de garantismo, tem garantido, na verdade, a liberdade de muitos criminosos de colarinho branco. Por isso, a multidão fica excitada, fica irritada, afinal de contas, somos nós que pagamos os salários deles. Sabe qual é a reação? É o seguinte, acabaram de contratar um espaço no aeroporto de Brasília para que eles não se misturem com os mortais comuns. Nós, os ministros, embarcarão através de uma sala própria, numa van,
e serão levados ao avião e entrarão antes das pessoas comuns chegarem. Ou seja, a dona Carmen Lúcia, que fica aí fazendo figuração de ser democrata a favor do Estado de Direito, está promovendo na presidência, pouco antes de entregar por Dias Toffoli, uma verdadeira operação. Em vez de beijar a mão do cidadão, eles estão cuspindo na mão que paga os seus altos vencimentos, os mais altos da República. Deus se apiade de nós. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em té. O governo da Argentina anunciou agora à noite um acordo para o empréstimo de 50 bilhões de dólares com o FMI. Para receber o valor parcelado ao longo de 3 anos, os argentinos se comprometeram a atender exigências do Fundo Monetário Internacional. A mais difícil delas será a redução da inflação, que é de 23%. A meta do governo para fechar o ano fiscal de 2018 é de 15%. O FMI deseja que, ao fim dos pagamentos, o país reduza esse índice para a casa dos 9%. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Fique agora com Rony Fon, do Todo Seu. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Luiz Marinho, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Assista agora, Todo Seu.